rapidinho aqui, fazer um breve resumo de como nós chegamos até aqui, né? A maioria dos doutores eu passei uma mensagem pelo WhatsApp, então os doutores não conhecem um pouco do meu trabalho. Eu não sou advogado, mas eu trabalho com advogados desde o provimento 205 da OAB, lá de 2021, que liberou o marketing jurídico. Então, naquela oportunidade, eu sabia fazer uma campanha no Google, um site, e a pandemia estava muito forte. Então, eu comecei a oferecer um serviço de assessoria de marketing, né? Então, do ano de 2021, 2022, 2023, eu trabalhei para mais de 40 escritórios no Brasil inteiro, prestando essa assessoria aí de marketing. O tempo foi passando, chegou o ChatGPT, a primeira versão, e aí eu fui estudando, enfim, muito focado nessa área jurídica, na criação de prompt, de automação, dessa questão de como utilizar da maneira correta, e chegamos até aqui hoje. Hoje eu tenho esse humilde canal aqui que está chegando em 1.000 inscritos, que depois eu vou passar lá no grupo para os doutores me seguir, e já ajudei mais de 150 escritórios no Brasil e no mundo a começar aí dando os primeiros passos na inteligência artificial da maneira correta. Eu gosto só de dar esse disclaimer para os doutores entenderem de onde eu saí, enfim, e depois a gente fala um pouco mais sobre isso, enfim. Qual que é a ideia aqui? Que os doutores saiam daqui sabendo esses 6 pontos aqui, que é bem bacana de qualquer pessoa, e para o advogado não é diferente, entender como criar uma conta do jeito certo, igual o doutor falou que está no gratuito aí, vou dar uma oportunidade para o doutor ir para o pago, para os doutores que estão no gratuito pagarem menos, personalizar o chat GPT, para a gente poder ter melhores respostas. Então, como que a gente consegue configurar ele de uma maneira bem simples mesmo, e os doutores já vão começar a ter melhores respostas. Outro ponto importante, garantir a LGPD, que é uma coisa muito importante. Eu sei que os advogados têm muita dúvida com relação a isso, e a gente vai matar essa situação aqui bem rapidinho. Aí aquela ideia, a doutora, a maioria das pessoas, né, assinam o chat GPT em dólar, mas tem uma maneira da gente assinar ele em reais, não pagar o imposto, e fica muito mais em conta. Isso é muito legal, vou explicar por quê. E também uma forma da gente até dividir esse valor entre outros advogados. A gente pode dividir a mesma conta. O chat em reais, por exemplo, custa R$ 95 por mês. Os doutores têm tudo isso. Eu não tenho parceria nenhuma, não ganho nada com isso. Mas para os doutores terem tudo isso que eu vou mostrar e ainda poder dividir para 2 ou 3 advogados. Então fica muito em conta. Vai dar R$ 30 aí por usuário, R$ 40, enfim. E os doutores vão ter também esse toque aí que eu vou dar. E o que os advogados têm mais curiosidade, né? Que é a questão de como criar os assistentes, a ideia que se fala muito na internet, a ideia do prompt, essas coisas todas que dão uma volta para poder falar. E, no final, eu vou mostrar 5 ferramentas que eu utilizo, que são bem legais, gratuitas, e se os doutores tiverem a necessidade de usar também, vai ajudar bastante. O que eu quero passar para os doutores vão ver que é bem direto ao ponto, é um método que eu desenvolvi, que eu chamo de ABCD do ChatGPT para advogados. Eu quero que os autores saiam daqui entendendo o seguinte: não existe um jeito certo, beleza? Todo mundo usa do seu jeito, todo mundo que ensina na internet ensina meio que do seu jeito, porque a grande maioria são advogados que utilizam e compartilham esse conhecimento. Então, deu certo para ele, ele vai e compartilha com os outros advogados, tudo certo. É que eu trabalho para 150 escritórios. Então, para eu me comunicar com os doutores, eu tinha que inventar um jeito que uma pessoa que não tivesse nenhum conhecimento conseguisse entrar, eu digo para o chat GPT de uma maneira correta, e também um método para a gente poder seguir, que eu fui desenvolvendo nesse 1 ano, mais ou menos, que eu trabalho focado nisso, atendendo os escritórios, como que a gente conseguiria ter uma linguagem e uma forma que todo mundo pudesse entender e que, principalmente, a gente utilizasse o chat GPT não só como explicam na internet, de fazer uma peça, de fazer uma tarefa isolada, e sim que ele seja um assistente realmente para o caso que os doutores estejam atendendo, independentemente da área do direito, da complexibilidade do que for. Ele consegue ajudar a gente em qualquer tarefa ou em qualquer caso, enfim. E aí a gente sempre vai batendo esses pontos. Ah,
utilizar um assistente é muito melhor do que a gente utilizar o chat GPT normal, eu vou explicar para os doutores por quê, ter uma boa base de conhecimento, que é como que a gente organiza os nossos documentos para colocar no chat GPT, para ele entender, é sempre uma troca. Eu peço para ele, eu peço para ele fazer uma tarefa, como se ele fosse uma pessoa, entre aspas, mas ele tem que entender essa tarefa, ele tem que entender o que ele tem que fazer para poder me dar a melhor resposta. Isso a gente chama de base de conhecimento, ou muito simplista, os próprios documentos que os doutores já recolhem, por exemplo, para cuidar de um caso trabalhista, de um caso, enfim. A gente vai organizar isso aqui muito rápido e bem certinho. A questão do C, a gente vai para chats inteligentes, que é a ideia da gente organizar os chats, e aí eu vou explicar para os doutores como dá para dividir a conta sem que ninguém veja a conversa de ninguém e os doutores consigam ter também uma produtividade legal. E a ideia dos doutores saírem de uma coisa que, e se os doutores estão no Instagram, ou estão no YouTube, ou na OAB, ou todos esses cursos, que é esse vício por essa conversa de prompt. Essa conversa de que tem que saber fazer prompt, e que tem que ser. O advogado, ele não tem que se tornar um engenheiro de prompt. Eu sou engenheiro de prompt. Eu sou um cara que automatiza. Se a gente for educar todo mundo nessa questão, a gente vai demorar anos para poder educar os advogados, enfim. Então, o advogado ele tem que ser um bom usuário. Então, ele não tem que falar de maneira robótica e não precisa ser muito perito em prompt. E no final, rapidinho aqui, em 5 minutos, eu vou fazer um caso trabalhista, utilizando um assistente, organizando os chats e fazendo um diálogo inteligente. Essa é a nossa aula de hoje. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa ter uma conta no chat GPT. E é isso que a gente vai abrir agora, de uma maneira bem simples, para os doutores entenderem que tem um jeitinho da gente fazer isso de uma maneira correta, que é aqui o nosso ponto 1. Beleza? Os doutores já têm a conta criada, enfim. Beleza, continue assim, mas eu dou essa ideia de criar a conta certinho, porque pode haver algum problema quando cria, e aí dá um monte de problema, e o advogado fica perdido e tal. Eu vou fazer uma simulação aqui em uma aba anônima e eu quero dar alguns toques para os doutores bem importantes. Antes disso, eu quero que os doutores entendam o seguinte, muito importante essa parte aqui, só um disclaimer muito rápido. Por que eu já vou direto para o chat GPT e eu não falo de outras inteligências artificiais? Eu quero que os doutores entendam também aqui, até um plus aqui, um bônus a mais, é que existem várias inteligências hoje no mercado que são generativas, elas geram respostas e elas são competidoras entre si. Vou citar as maiores: ChatGPT, o Grok, a Google, né? Google Gemini e a Elon Musk. Essas 4, vamos colocar assim: Grok, ChatGPT, Google Gemini e o da Anthropic lá, que eu me esqueci. E eu vejo muito na internet os advogados sempre buscando a IA perfeita. A gente não precisa disso. A gente precisa ficar bom em um sistema, no IA. Eu vou mostrar isso aqui na prática. E por que os doutores vêm muito falar do chat GPT? Porque, na opinião de todo mundo que entende disso, ele é o mais fácil de usar, ele tem o cérebro bem robusto e esse custo-benefício que eu vou passar para os doutores. Os doutores tiverem um escritório pequeno, 2 advogados, 3 advogados, dá para usar tranquilo a conta dividida por um valor de R$ 96 por mês. Com esse valor, os doutores vão ter acesso a essa ferramenta aqui que foi lançada em 27 de fevereiro de 2025, há um mês, que é o ChatGPT 4,5. Ele é se não for a maior inteligência artificial hoje, focada em geração de texto, em pensar ideias. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, até a título de curiosidade, eu vou colocar isso no documento também que eu vou passar para os doutores, o documento de apoio, os doutores vão ver no final. Mas ela é a inteligência mais forte hoje do ChatGPT, vamos dizer assim, e ela é a que se perde menos com relação à alucinação, que é quando ela não responde direito, quando ela sai da... Enfim, ela perde ali a linha do raciocínio. Então, escolher uma IA forte, pô, já é muito legal. E aí, quando a gente abrir a conta, os doutores vão ver como é simples de usar e os doutores vão estar bem servidos quando os doutores fazem a assinatura, porque os doutores têm chats
bastante chat para usar, enfim, é quase ilimitado, e os doutores vão estar sempre recebendo as atualizações primeiro e vão estar sempre no topo da tecnologia quando se fala de inteligência artificial. Ah, mas o Gemini faz não sei o quê. Depois que os doutores dominarem aqui, tudo que é aplicado aqui pode ser aplicado na outra. Então, os doutores não vão se perder. É tipo dirigir um carro. Aqui nós já estamos com um motorzão muito bom, e com ferramentas, e com acessórios desse carro, que eu vou mostrar para os doutores daqui a pouco, que são muito úteis quando a gente fala de advocacia, enfim, que é o que a gente usa no dia a dia. Então, foca no ChatGPT, é uma excelente ferramenta, e tem outras coisas que eu vou falar no decorrer aqui da nossa aula. Mas vamos lá. Um toque já bem dado aqui, muito rápido, é: quando a gente vai aqui no Google e a gente digita ChatGPT, aparece um monte de anúncio. Para mim não vai aparecer, porque eu estou na aba anônima. Mas aparece um monte de ferramenta que diz que é o ChatGPT. Esse aqui, por exemplo, ChatGPT, e isso aqui não é o ChatGPT. Sempre os doutores que ainda não abriram a conta, que estão vendo esse vídeo gravado, chatgpt.com é o site oficial, ou o site oficial da empresa que criou o ChatGPT, que é a OpenAI, que é a dona do ChatGPT. Aqui ele vai dar para mim: experimente o ChatGPT, e aqui nós vamos estar na tela onde a gente abre a conta. chatgpt.com. Show de bola? Todo mundo na mesma página. Essa primeira página aqui é como se fosse um experimento, assim, a gente não tem acesso a nada aqui, né? É sempre ele pedindo para a gente entrar, para a gente criar a conta gratuita. E aí eu vou dar um toque aqui para criar do jeito certo. Os doutores entendam o seguinte: agora eu vou fazer uma configuração aqui bem simples, os doutores vão ver, mas com o tempo o ChatGPT ele vai ficando mais com a nossa cara. Então a conta é um patrimônio do escritório. Por quê? Os doutores vão começar a usar, vai passar o tempo, os doutores vão ficar mais íntimo dela, vamos dizer assim, e ela mais íntima dos doutores. Isso ajuda demais na produtividade, porque a gente vai pegando o jeito da resposta. Enfim, eu vou mostrar aqui como que funciona o meu, os doutores vão ver. Então, crie uma conta com um e-mail que os doutores saibam bem a senha para não perder. Sempre utilizem a mesma conta do ChatGPT, isso vai ajudar bastante. Aí, para criar, bem tranquilo, vem aqui em cadastrar, cliquei em chatgpt.com, tranquilo, cadastrar. E aqui tem algumas dúvidas que as pessoas têm muito na hora de criar a conta. O que eu recomendo é que o doutor crie um Gmail para aquela conta ali do chat, exclusivo, né? Para aquela conta, para não perder, para não misturar, enfim. Mas os doutores podem utilizar um Gmail que os doutores já têm aí de confiança, que tem a senha, também não tem problema. Só que aqui a gente tem outras duas formas de também criar. A gente pode criar por aqui. Eu não recomendo muito. Eu recomendo que os doutores criem direto, continuar com o Gmail. Porque de vez em quando eles dão uma falhinha de autenticação. E se os doutores, por um acaso, já assinam o Microsoft OneDrive lá e tal, ou utilizam no celular o iPhone, crie com sua conta do iPhone. Porque quando a gente for fazer a assinatura lá, que eu vou ensinar os doutores a fazer no celular, para poder pegar o desconto, os doutores vão entender, depois ele fica ruim para a gente abrir aqui. É a única coisa que eu falo para tomar esse cuidado aqui. Mas a grande maioria das pessoas vai ter ali o Gmail, show de bola, vim aqui, cliquei, já entra direto. Dei o e-mail aqui, próximo, coloquei a senha, certo? Guardei bem a minha senha. Ele vai mandar um código para o meu celular. Eu só digo aqui que sim, a nossa conta está aberta. A diferença para os doutores é que vai abrir um formuláriozinho pedindo nome e data de nascimento. Mas os doutores colocam qualquer nome de escritório, não tem problema nenhum. E a conta já vai estar aberta. Por que fazer assim? Para evitar aquele erro de autenticação. E se os doutores já têm o Apple, é isso que eu queria dizer, já faz com a conta do iPhone, porque é muito melhor. Senão ele dá uma incompatibilidade com a assinatura que a gente vai fazer daqui a pouco. Show de bola! Temos a nossa conta aberta aqui.
no site oficial. E quando os doutores abrirem o seu chat GPT, eu vou limpar o meu aqui, que eu estava preparando as coisas da aula. Ele vai estar um pouquinho diferente do meu, porque ele vai estar no gratuito. E a gente vai falar agora da assinatura. É por isso que eu quero que os doutores assinem o chat. Quando a gente vem aqui, eu já quero falar da assinatura agora para os doutores entenderem. A maioria das pessoas vem aqui no site e assina aqui. É normal, beleza. Só que aqui a gente paga $20 mais o IOF. Isso está dando mais ou menos R$ 135 por mês. Show de bola, também é muito barato. Só que a gente tem como economizar ainda mais. Como, Rodrigo? Eu vou deixar um vídeo que tem no meu canal, no documento que eu vou passar amanhã no grupo também ensinando. Mas basicamente é a gente baixar o aplicativo. Eu vou dar para os doutores o endereço do aplicativo certinho. Os doutores baixam o aplicativo ali e assinem pelo celular. Ele vai custar R$ 96 por mês. Por que isso acontece? Porque essa ferramenta é uma ferramenta internacional de cobrança. Eu não entendo muito bem isso, mas dentro da loja do aplicativo é praticado o valor em reais. Então a gente não paga o IOF e paga R$ 95. E uma coisa também, um adendo, é sempre o plano Plus. Isso aqui nem pensar, né? $200 por mês, vai dar R$ 1.000 por mês. Isso aqui é para grandes empresas, isso aqui é a mesma inteligência, só que tem muito mais coisas ilimitadas, recebem as novidades primeiro, eles têm algum tipo de vantagem, mas R$ 1.000 por mês não faz nem sentido para 99% dos escritórios do Brasil. Agora, R$ 95 faz sentido. Então, a lógica da gente poder economizar é isso. Só assinar pelo celular ali, é bem tranquilo, no vídeo eu ensino, e depois colocar o mesmo e-mail no computador, a gente usa no computador a conta. Pronto. Já temos aqui o nosso desconto. Outra coisa que eu ia falar que era importante, que eu fiz essa colinha justamente para isso. Beleza, falamos aqui da coisa. E agora nós vamos para as configurações importantes que os doutores têm que saber. Por isso que eu disse que é bem rapidinho. Quando os doutores abrirem, então, Rodrigo, fiz a minha conta, combinei aqui no escritório, vou dividir aqui a minha conta, ou eu vou pagar os R$ 95. Quando os doutores abrirem o chat GPT de manhã da primeira vez, ele vai estar assim, ó, limpo, sem nada, né? Aqui, o Sora eu já vou falar bem o que que é. Isso aqui é uma das ferramentas que eu vou passar de bônus para os doutores que a gente consegue falar com o chat GPT. Só que antes da gente começar a trabalhar, a gente precisa ter alguns pontos principais, algumas boas práticas que a gente pode aqui colocar. E também tem um vídeo do meu canal que eu ensino, e eu vou deixar também de suporte para os doutores também aprenderem como fazer no documento que eu vou passar no grupo amanhã. Mas basicamente o que os doutores têm que se atentar é personalizar o chat GPT. Aqui a gente vai dar para ele uma intenção do nosso uso. É como se a gente dissesse, olha, eu estou usando essa ferramenta para um determinado fim. No vídeo eu explico bem melhor, mas aqui é bem autodidata, é bem didático, é só vir aqui sempre na sua fotinho ou no logotipo, personalizada. Ele já diz aqui, como o ChatGPT deveria chamar você. Ah, o doutor coloca, doutor fulano de tal. O meu aqui é um pouco diferente porque eu trabalho com automações. O que você faz? Se eu fosse um advogado trabalhista, sou advogado trabalhista, atuo com reclamantes e tal. O seu perfil ali que o doutor vai utilizar ali mais. Nessa parte aqui, eu explico bem explicadinho no vídeo, mas aqui é como ele deveria se comportar. Então, aqui é legal a gente colocar, no caso do jurídico, sempre me responda de uma forma, de uma maneira formal e técnica, sempre fundamente ou não fundamente as respostas, me responda de maneira mais curta, mais longa. Aqui a gente consegue personalizar de uma maneira bem específica mesmo e fica bem legal. E é só os doutores seguirem aqui e o vídeo de apoio que eu vou colocar que vai dar tudo certo, para a gente poder configurar aqui. Outra coisa importante são os interesses, por exemplo, que o ChatGPT, que nossos interesses. No caso dos doutores, o que eu acho legal, o doutor pode personalizar do jeito que quiser, mas o que eu acho legal, os interesses no direito que o doutor mais trabalha. Por exemplo, sou um advogado que atua no consumidor, no trabalhista, no criminal, tenho interesse nesses conteúdos assim, assim, assado, a localização que a gente está. O vídeo explica, é um vídeo bem facinho, de 10 minutos, e os doutores vão aprender também aqui a configurar.
Mas é legal, os doutores vão entender por quê quando eu fizer uma coisa aqui agora na sequência. E aqui, a gente vai ter as ferramentas que eu deixo liberado ou não para ele usar. Código, por exemplo, é mais para quem utiliza código, né? Para quem é programador. O advogado não é programador. Porque de vez em quando ele dá essas respostas em código, enfim, pode complicar um pouco a visualização para os doutores, então eu já desativo aqui. A lousa é um editor mais avançado, não tem necessidade, eu vou mostrar como eu edito aqui rapidinho. E o assistente de voz eu também gosto, porque eu estou testando aqui, e o assistente de voz está ficando muito legal. Mas, basicamente, ele vai buscar na web, e ele vai poder fazer imagens, e os doutores vão entender na hora que a gente criar no final o nosso assistente personalizado aqui, que é a parte mais legal da aula. Fazendo isso daqui, bem simplesinho, que os doutores vão fazer em 5 minutos seguindo o vídeo, ou me acompanhando aqui, é bem simples, não tem muito. Coloque bem aqui algo mais que o ChatGPT deveria saber sobre você. Pode colocar, mas coloca no seu perfil profissional. E no caso de um escritório, se os doutores têm associados, meio que num perfil empresarial. Nosso escritório trabalha com isso e com aquilo. Para quê? Aí vem aquilo que eu falei lá no comecinho, da gente poder ter a nossa personalização. Então, doutores, nota que o meu caso, né? Ele fala gírias, porque eu trabalho com criatividade. Ele me chama de Mestre Rodrigo. Ele conversa comigo de uma maneira muito mais natural. E se eu perguntar quem sou eu, também ele sabe. E os doutores também vão saber, e ele também vai saber quem são os doutores também, quando os doutores estiverem utilizando. Isso no longo prazo, ele dá, ele vai começar a atender o contexto que os doutores sempre vão utilizar no dia a dia. Isso ajuda bastante e podem fazer isso que eu garanto que dá um resultado bem legal no longo prazo. Mas vamos avançando. Outra coisa importante e que eu quero ressaltar aqui é a questão da LGPD. Nas configurações, a gente vai dar uma passeada aqui rapidinho, 5 segundos, mas eu quero que os doutores se atentem em controlar dados. Também tem um vídeo no meu canal que eu ensino, mas basicamente quero que os doutores entendam o seguinte: as inteligências artificiais, elas não estão interessadas nos nossos dados pessoais, embora os advogados possam ter esse cuidado de não colocar os dados pessoais aqui. Eles estão interessados no nosso intelecto, da forma que a gente responde e da forma que ele responde para a gente. Isso é feito o treinamento de máquina, e os doutores já devem ter acompanhado aí as polêmicas, né? Com relação aos escritores, com relação aos dubladores, com relação aos artistas, porque realmente eles pegam esses conteúdos sem autorização. Uma coisa boa do ChatGPT é que ele deixa muito claro isso nas suas políticas de privacidade. Então, quando os doutores vêm aqui melhorar o modelo para todo mundo e desliga esse botão, neste documento aqui dado pela empresa, eles garantem que o nosso comportamento não está sendo mais utilizado para treinar a máquina. Com relação a documentos pessoais que eu coloco aqui, ele tem 4 camadas de criptografia, mais do que o WhatsApp, mais do que o Gmail. É muito difícil se invadir, por exemplo, isso daqui. E a sugestão da OAB, agora com as novas, não regulamentação, mas as orientações, é que não se coloque documento de segredo de justiça em IA, mas aí também, teoricamente, não poderia colocar em local nenhum, porque é uma informação reservada. Mas aqui, como eles são muito fiscalizados nos Estados Unidos e na União Europeia, eles seguem a mesma lógica da nossa LGPD, e lá tem outro nome, acho que é GDDR, alguma coisa assim. Então a gente consegue aproveitar isso. Configuramos o ChatGPT para ter a nossa personalidade e cuidamos da nossa LGPD, já estamos na frente aí de muita gente que ainda nem sabe como utilizar isso aqui da maneira correta. Beleza? Outro ponto importante, tem um vídeo também que eu ensino no canal, e eu vou deixar como apoio também amanhã alguns vídeos recomendados para os doutores, é a questão. Aqui é mais uma coisa, só para passar por aqui, para não confundir, esses links compartilhados não têm interesse para a gente, exportar dados não tem interesse. No geral, a gente pode escolher o tema, posso escolher o escuro. Eu estou deixando aqui claro, porque a maioria, né, gosta do claro. Opa, claro.
mas eu poderia deixar escuro. Isso aqui é para quem faz programação, a gente deixa desativado. Exibir sugestões complementares nas conversas, isso aqui não funciona muito bem, eu recomendo desativar. E também traduzir ele para português. Ele vai vir em autodetectar. Melhora bastante a resposta, claro, para a gente, né? Português Brasil. Essa parte de chats arquivados, a gente vai falar daqui a pouquinho, quando a gente for aplicar o método ABCD. Excluir todos os chats para nós não interessa, e sair do aparelho aqui para nós não interessa. O que os autores têm que mais prestar atenção no começo, quando estão usando a parte do controlar dados? Esse perfil de construtor pode pular, que é para quem cria robozinho, não interessa para a gente agora. E se os autores utilizarem como banco de dados, né? Que aí nós vamos falar um pouquinho da base de conhecimento já já. Como banco de dados, o Google Drive ou o Microsoft OneDrive, os doutores podem conectar eles aqui. É bem simples, é só vir aqui e conectar para a gente poder trazer os documentos para cá. No exemplo que eu vou dar, eu vou usar o Google Drive, mas os doutores também guardam no computador. Ok também. O interessante é ter as pastas ali certinho com os documentos. E em breve a gente vai conseguir conectar com todo e qualquer aplicativo externo. Os doutores utilizam aplicativos de gerenciamento de processos, qualquer tipo de coisa. Em breve, eu vou falar daqui a pouco, com o Operator, os doutores vão conseguir conectar. Mas, por enquanto, a gente consegue trazer para cá esses arquivos de uma maneira bem tranquila. E aí, doutores, já estamos numa fase bem avançada aqui. Que nós fizemos o quê? Garantimos a LGPD, personalizamos, as respostas vão ficar muito melhor, ele entende aquilo que eu falo. Só que a gente tem ainda um problema aqui, que agora nós vamos avançar um pouquinho. Quando a gente conversa, a gente vai chamar esse chat aqui de chat principal. A gente está conversando com uma base. Os doutores imaginem o seguinte: ele leu todos os documentos jurídicos, livros, jurisprudência, doutrina, tudo, só que tudo que estava aberto, tudo que estava em site público. Ele não consegue entrar nos tribunais e ele não consegue entrar em documentos fechados. Por exemplo, livros, tem muitos livros que não estão aí 100% na internet, né? Tem muitas leis de jurisprudência que não estão 100% na internet. Então, quando a gente busca uma informação aqui, a gente está conversando com o chat GPT, vamos chamar ele de geral. E é aí que são as aulas que os doutores assistem muito, que aí os doutores têm que vir aqui, colocar um prompt, tirar um prompt, colocar o prompt e tal. Aí surge o A do assistente personalizado. A própria OpenAI, não vou me estender muito, lá no ano de 2024, criou esse Explorar GPT. Esse Explorar GPT nada mais é que o quê? Como eles viram que milhões de pessoas estavam usando e que nem todo mundo ia ser especialista em prompt, certo? Ser, entre aspas, eu vou colocar aqui bem entre aspas, um programador ou um configurador, eles criaram uma forma do quê? Olha, se você aí não está satisfeito com as respostas, crie o seu próprio GPT. Crie, então, utilize a nossa inteligência, mas crie a sua própria ferramenta. Então, se os doutores entrarem por curiosidade, todo mundo tem acesso, os doutores vão ver que tem vários, de produtividade, pesquisa e análise, educação. E quando eu vim aqui o ano passado e digitei advogados, eu me deparei com isso aqui. Ó. Centenas de milhares de GPTs já tinham sido criados por outras pessoas, e foi aí que eu comecei a ver mesmo que isso aqui tinha um futuro para eu me especializar. Eu quero que vocês, doutores, entendam só isso aqui. Os doutores notem que eles vão ficando mais especialistas. Então, advogado trabalhista, advogado de família. Isso aqui é o número de conversas que eles tiveram até hoje. Então, já tem cliente indo no chat GPT e fazendo uma consulta com o advogado robô e não indo mais buscar o advogado. Isso aqui é um futuro muito próximo de acontecer, da gente ter inteligências artificiais muito capacitadas para poder dar essas primeiras esclarecimentos, por exemplo. Mas eu quero que os doutores notem que esse Tiago fez o dele, a Miriam fez o dele, o Daniel fez o dele, o Adagenor fez o dele, ó, 5 mil, 10 mil, 10 mil. E aí nós temos todas as especialidades aqui possíveis e imagináveis dentro do direito.
que a galera foi fazendo aqui. Quero que os doutores marquem isso. Chegando nesse ponto, a gente tem a ideia do quê? Que falar, então, com o assistente é mais legal, é mais adequado, porque dentro do chat normal que nós vimos agora, ele tem todo o conhecimento jurídico espalhado. Mas esse Adrizel aqui fez um personalizado, vamos colocar assim, para falar de direito médico. Então, se eu quisesse falar, se eu fosse um advogado que não dominasse o tema, ou se eu sou um cliente, para perguntar alguma coisa, para poder fazer aquela primeira consulta, ao invés de ir no Google, ou procurar um advogado, ou procurar no chat normal, eu perguntaria para esse advogado experiência em direito médico. Porque, muito provavelmente, eu não posso garantir, ele criou aqui um bom prompt, ele criou aqui uma personalidade dele de um advogado especialista, igual a gente colocou aqui, experiente em direito médico. Aí a minha cabeça ficou bem aberta e pensei, como que eu consigo criar os melhores assistentes e como que eu consigo ensinar qualquer pessoa, mesmo que não tenha nenhum tipo de conhecimento, a criar os próprios e a utilizar do jeito certo. E aí que nós vamos entrar na parte realmente do ABCD agora. Doutores, só para dar um disclaimer aqui bem rapidinho, eu gosto de dar um conteúdo bem completo. Aqui os doutores vão ver que tem várias ferramentas, certo? Não vai dar tempo da gente falar tudo sobre elas. E tem o seguinte também. Não é muito importante agora para o direito. Os doutores dominarem o ABCD, essa ferramenta aqui de voz, ela vai ficar muito boa. O Investigar é um super agente de pesquisa profunda na internet para procurar jurisprudência, doutrina, livros jurídicos, o que a gente quiser. Nós estamos falando aqui de internet de busca profunda. É um outro jogo, não vamos entrar aqui. O Buscar, a título de curiosidade, eles criaram uma ferramenta que é similar à do Google. Ele faz uma busca rasa pela internet, vamos dizer assim, entrega já em vídeo, entrega as fontes. Então, agora os doutores, para pesquisar no dia a dia de trabalho, não precisam mais do Google. O próprio ChatGPT pode ser a sua fonte de pesquisa. Existe uma lógica para a gente trabalhar aqui, mas, enfim, não vamos se aprofundar. Vamos ali porque eu acho que dá mais resultado na produtividade, mas só para os doutores entenderem que pelo mesmo R$ 95, os doutores vão estar no top, no topo do que a gente fala de inteligência artificial, não no Brasil, não no direito, no planeta Terra. E isso aqui, essa ferramenta aqui, vai ser disruptiva em todas as profissões. Médico, advogado, juiz, tudo vai ter que depender de um pequeno conhecimento disso aqui. E eu sou muito fã e falo para os doutores utilizarem ela, e é o uso que vai fazer os doutores ficarem bons. Antes da gente entrar nessa aula, eu vim aqui, ó, e fiz esse vídeo aqui com uma simples frase aqui embaixo. Esse aqui é o Sora. É uma ferramenta de imagem, uma das mais potentes do planeta, que claro que a gente tem que aprender a usar. Nos Estados Unidos e na Europa já são feitas reconstituições de crime, acidente de trânsito, reconstituição de, enfim, apresentação para o cliente, porque aqui também, com o simples comando de palavras, que são os prompts, a gente consegue criar um vídeo de apresentação, simular alguma coisa. Então, no futuro, eu estou falando aqui, né? Ela vai ser bem interessante também, e os doutores vão ter tudo isso acoplado na mesma ferramenta. Então, por isso que eu não estou falando muito delas aqui. O projeto também é uma ferramenta legal, mas não vem muito ao caso aqui agora. Vamos fazer aqui rapidinho um caso real, já que a gente já fez. Espera aí, deixa eu só limpar tudo aqui, arquivar todos aqueles chats, e os doutores que já usam vão se identificar muito com isso aqui. Perfeito, então, Rodrigo. Legal. Então, chegamos a uma conclusão que esse chat aqui é legal para a gente fazer as buscas e tal, mas ele não é perfeito para cuidar dos meus casos, para ele ser o meu auxiliar de luxo, igual eu coloquei ali na apresentação. Então, como que a gente utiliza, então? Primeiro, a gente tem que entender que a advocacia é um monte de texto amontoado, espalhado, e que os doutores entram na faculdade e estudam eles passo a passo, certo? O ChatGPT não estudou assim. Ele leu tudo de uma vez. E quando a gente vem aqui e busca a resposta, ele tenta entregar a resposta. Ele nunca vai dizer que não sabe, ele nunca vai dizer, é difícil. Ele vai tentar simular uma resposta.
Então, quanto mais eu divido esse conhecimento jurídico, é melhor. O que a gente vai fazer aqui é um atendimento de um cliente trabalhista reclamante, mas poderia ser qualquer tarefa, de qualquer tipo de nicho da advocacia, desde que a gente tenha algumas coisinhas que eu vou explicar para os doutores aqui e vai ficar mais claro ainda no final. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o meu caso aqui, que já está guardadinho aqui, que nós já vamos buscar os documentos aqui da minha cliente. Como apoio, eu preciso então do quê? De um assistente GPT. Eu tenho aqui um banco desses assistentes, eu tenho aqui muitos, em todos os nichos e tal. O caso que eu vou dar de exemplo é um caso de reclamante. Então, eu quero que os doutores notem, isso aqui é mais os doutores levarem na memória assim, uma dica. Dentro do direito trabalhista, nós temos o reclamante, o reclamado, e nós temos o compliance, que vamos falar do contencioso e tal, vamos falar da ideia de dar assistência a empresas e tal, que muita gente faz consultoria. Mesmo a gente estando dentro da mesma área do direito, são três formas diferentes, públicos diferentes de atender. E o que a gente estuda no direito e o que a gente faz de peça e análise são totalmente diferentes. Então, aqui eu dividi a advocacia trabalhista em três assistentes diferentes, vamos colocar assim. O nosso caso específico é o da Ana, foi mandado embora e tal, nós vamos falar aqui com ele, e ele vai ajudar a gente a resolver esse caso. Então, eu busco aquele que faz mais sentido, e com o tempo os doutores vão entender como que funciona tudo. Quero que os doutores guardem essa informação aqui. Quando eu estou aqui, eu vou voltar para os doutores entenderem. Eu estou conversando com o chat GPT-4, só que eu não tenho prompt nenhum aqui. Eu vou ter que vir aqui, anexar o meu documento e pedir do jeito mais difícil. Mas quando eu venho aqui, clico no assistente e dou esse começar, a conversa está sendo intermediada, isso é, por uma configuração. É o que se chama vulgarmente de prompt. Vou deixar mais claro quando eu mostrar. E aí os doutores viram aqueles assistentes lá na lojinha e eu via que eles eram muito generalista, muito sem nenhum passo a passo, para uma pessoa leiga, né, utilizar. E aí eu criei o que eu chamo de ADVBot, mas os doutores consideram como assistente, GPT, enfim, é um jeito de marketing que eu decidi fazer. Então, se o meu caso é trabalhista reclamante, pô, nada mais normal do que eu contratar, entre aspas, um assistente especializado em direito trabalhista reclamante. Então, aqui ele já cumprimentou a gente. Olá, doutor, doutora, sou o seu ADVBot trabalhista, assistente jurídico especializado na defesa de trabalhadores. Como posso te ajudar? Marque uma das opções abaixo, digite o número ou descreva a tarefa no chat. Então, fica muito mais claro para quem já usa ou para quem vai começar a usar, entender aqui o que ele faz, né? Bem simples. ADVBot reclamante. Aqui, a gente tem as tarefas mais comuns, que eu tenho certeza que os doutores que estão nessa sala ou que estão vendo a gravação trabalham e devem fazer todos os dias. Uma petição inicial, um recurso ordinário, um embargo de declaração, um pedido de tutela de urgência, uma análise de documentos para cálculos. Isso vem muito na rotina do dia a dia. Ou qualquer tipo de tarefa que eu esteja tratando de um caso trabalhista reclamante, levem isso para qualquer coisa, para previdenciário, para consumidor, para empresarial, para agronegócio, para direito digital, para qualquer coisa. Sempre vai ter o menuzinho aqui, mas vai ter também isso aqui, outra tarefa. É melhor eu perguntar qualquer coisa, analisar um documento, um caso, um olerite, pedir para fazer um cálculo nesse assistente aqui do que naquele lá, no chat normal que a gente estava antes. Por quê, Rodrigo? Aqui que vem a ideia que eu quero que os doutores saiam daqui entendendo. Assim como o direito, assim como a medicina, assim como qualquer coisa que tenha texto envolvido, existem padrões, boas práticas. Para quê? Para que os colegas, para que as outras pessoas que compartilham daquele mesmo ensinamento possam rapidamente identificar aquilo e entender. Então, os doutores que trabalham no dia a dia pegam o contrato, rapidamente conseguem identificar o que é uma cláusula, o que é a
a parte de qualificação e por aí vai. Peguei uma peça, eu sei já ler certinho. A IA é igual. Um prompt é uma forma de escrita apenas padrão que a gente dá para a IA para ela seguir. E é aí que a maioria fica perdida e fica nesse negócio muito, muito tempo parado. Como eu disse no começo aqui, essa conversa está sendo intermediada por um prompt. E esse aqui é o prompt. Eu vou vir aqui no editar e não vou me estender muito aqui, que a gente vai fazer um bem rapidinho no final. Eu quero um rapidinho aqui. A gente demora mais 10 minutinhos para não tomar muito tempo dos doutores. Mas então, como que seria esse texto uma boa prática? Eu dar para ele uma personalidade, eu dar para ele um contexto, eu dizer para ele o que ele vai fazer. O contexto dele é auxiliar um advogado. Eu já vou ler aqui certinho, os doutores vão entender muito rapidamente. As habilidades que eu quero que o ChatGPT... Lembra que eu falei lá no começo que ele leu todos os direitos? Quando eu peço para ele aqui em cima, já de cara, quando eu aperto aquele botãozinho começar, eu estou dizendo para ele, você é um advogado com 20 anos de experiência e especialista em direito trabalhista. Ele vai esquecer o direito criminal, o direito da reclamada, o direito tributário, ele vai esquecer. Ele não vai misturar isso dentro da base de conhecimento que ele vai buscar. Isso ajuda na resposta, dar uma personalidade. Mas eu posso também dar um contexto. Qual que é o contexto dele? O contexto dele é: você vai auxiliar um advogado especializado na defesa dos direitos dos trabalhadores em diversas demandas, incluindo o mais comum, igual a gente viu lá no nosso menu. Uma elaboração de peça, um cálculo, uma análise, uma assessoria na negociação extrajudicial. É o mais comum. Esses meus assistentes, eles são para atender o máximo de advogado possível. Então, a ideia é que eles sejam bem mais generalistas, vamos colocar assim. As habilidades que eu quero que ele destaque. Isso aqui é um outro ponto principal. Não interessa o que está escrito aqui embaixo. Poderia ser do nicho de trabalhista, de empresarial, inventário, divórcio, BPC, o que for. Mas ele tem que conter esses tópicos aqui. Nós vamos fazer um aqui bem rapidinho. Elaboração de peças. Então, isso aqui é mais a rotina, né? Legal. O menu inicial é uma criação minha. Eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum. E eu criei a ideia do menu que aparece lá na frente, quando a gente vai fazer agora o caso, mas aqui a gente também pode editar do jeitinho que a gente quiser. Com as tarefas que eu mais faço, com a forma que eu quiser, colocando o número que eu quiser. Os doutores vão ver no final como é fácil. Mas vai aparecer o menu. Outro ponto que na engenharia de prompt, que quando a gente testa e quando eu coloco os advogados para testar, faz sentido que ele já consiga entender que ele tem que seguir um direcionamento jurídico. Então, ele leu a CLT milhões de vezes. Ele leu a Constituição 72 milhões de vezes já. Então, ele sabe qual que é a ideia que ele tem que trazer aqui para dentro. Vou aprofundar já já. As súmulas mais pertinentes para aquela área da atuação, pô, show de bola. Dar para ele exemplos de grandes nomes de uma área, isso a gente usa também para medicina, para psicologia, para psiquiatria, e para advogado não é diferente. Então, ele entendeu, os doutores vão ver no final, ele criando que o Maurício Godinho Delgado, a Alice Monteiro de Barros e o Valentim Carrion são grandes autoridades. Aqui eu vou lá. E assim como eu disse que tem as boas práticas, a IA, como uma criança, por exemplo, ela também funciona bem a gente dando exemplos práticos de uso para ela. Então, pode surgir aí no escritório isso que a gente está dizendo em outras palavras, né? Um trabalhador que foi demitido sem justa causa, mas a empresa não pagou o salário. O advogado, o usuário, pode usar o ADV-Bots trabalhista para elaborar uma petição e tal. Show de bola. Isso aqui é o reconhecimento de vínculo, isso deve surgir muito aí no escritório dos doutores. É isso que eu quero que os doutores entendam de prompt. Quando a gente dá um começar aqui, todas as respostas estão seguindo essa diretriz aqui. Isso já ajuda demais a resposta a ficar muito melhor aqui. Ele já trabalha em cima de uma direção correta. Primeira coisa. Assistente personalizado. Existem outras formas da gente otimizar aqui, que eu não vou entrar nesse assunto, mas já com um prompt desse, já é super legal. Tem o meu assistente personalizado, Rodrigo. Entendi como é que funciona. Então, você está me dizendo que quando eu venho aqui e clico nesse começar, ele já está pré-configurado para ser um advogado trabalhista com 20 anos de experiência para me auxiliar naquelas seguintes tarefas, que ele segue aqueles grandes nomes da advocacia,
que ele tem os exemplos de uso, legal, gostei. E aqui que é uma coisa que as pessoas mais erram também, que aí nós vamos para o B, para a base de conhecimento. Eu quero que os doutores entendam o seguinte, ó, eu vou fazer um teste aqui com ele rapidamente. Para a gente utilizar, ele está dizendo aqui, ó, marque uma das opções abaixo, digite o número ou descreva a tarefa no chat. Se eu simplesmente marcar aqui, ó, e vir aqui no responder, eu vou fazer esse exercício de novo. O que aconteceu aqui? Ele sabe que eu quero uma inicial, ele tem um prompt robusto por trás, e eu vou pedir aqui por voz, mas poderia ser por texto. Chat, me dê um exemplo de inicial de justa causa. Eu quero que os autores entendam só isso daqui. Ó. Quando a gente pede assim, o que ele tenta fazer? Ele tenta buscar, dentro de todo o que ele já entendeu, de tudo que ele fez, ele vai me dar um exemplo raso aqui. Ó. Mas ele vai montar um documento pertinente, porque ele é um advogado já. Show de bola? Mas bem raso. Essa é uma dúvida que a maioria das pessoas tem, por que ele corta aqui também, nós vamos esclarecer ela rapidinho daqui a pouco. Por que ele corta aqui, né? Ele dá as respostas rasas. Mas eu vou fazer uma outra coisa aqui. Novo chat. Começar. E agora, eu vou perguntar o que ele precisa. Chat, o que você precisa para fazer uma petição inicial robusta e fundamentada? A própria inteligência artificial vai dizer para a gente o quê? Que ela precisa de uma base de conhecimento sendo colocada nela. E é isso que nós vamos falar daqui a pouco, no caso real que a gente vai falar. Então, uma boa pasta montada, que os doutores já montam, já é o suficiente. Então, ter o nome, ter quem vai estar lá, o contrato, se tiver, o término do contrato, tudo isso já está na pasta dos doutores, né? Marque o que significa ou explica livremente. Isso, no relato dos fatos, vai ter ali na ficha trabalhista que nós vamos usar. Então, dar para ele uma boa base de conhecimento, e isso inclui aqui também o seu modelo de peça, a jurisprudência que os doutores já querem que ele fundamente. Isso é bem simples de fazer e com um pouquinho de treino os doutores conseguem. Com isso aqui, na hora que eu pedisse para fazer a inicial, por exemplo, iria ficar muito mais robusta e muito mais adequada para os doutores corrigirem o mínimo possível. E aí a gente ganha produtividade. Mas a gente tem como exponenciar essa produtividade agora. Presta bastante atenção no que eu vou falar aqui agora, para os doutores entenderem duas coisas ao mesmo tempo. Como dividir a conta de uma maneira bem legal e como também ter uma organização legal. Os doutores notem o seguinte, os doutores devem ter aí no seu chat GPT. Todas as conversas, e eu abri de propósito várias conversas aqui. Ó. Essa foi a primeira, essa foi a segunda, essa foi a terceira. E aí fica um monte de conversa aqui, ó, espalhada, avulso, né? E os doutores estão perdendo uma coisa bem importante, que é o chat inteligente. Eu quero que os doutores entendam o seguinte. Esse caso que nós vamos trabalhar agora, dessa cliente, ele pode ser trazido para cá e trabalhado do início ao fim. Os doutores podem, hoje, com o chat GPT 4,5, estabelecer uma conversa com eles de até 400 páginas. E ele não vai esquecer nada do que ele escreveu em cima. Então, vamos supor que os doutores fazem aqui primeiro a análise dos documentos, pede uma estratégia, cria a inicial, protocola a inicial. Depois não vai vir a contestação? Depois não vai vir outra coisa? Os doutores sempre voltem para o mesmo chat. Eu vou ensinar os doutores a fazer isso. E mantenham isso de uma maneira organizada. Por quê? Porque cada documento que os doutores colocaram aqui vai ficar salvo. Ele já leu. As provas, ele já leu. Tudo ele já leu. Não precisa ficar voltando. É como se eu estivesse conversando com uma pessoa e pudesse voltar aquele assunto de onde eu parei, e ele vai ficando cada vez mais inteligente, mas não mais inteligente em qualquer coisa, mais inteligente naquele caso. Os doutores vão ver agora na prática. Vou abrir uma nova aqui.
vou chamar o assistente, vou dar o comissário, e como eu sei qual é o meu cliente, tá vendo que abriu aqui o nosso primeiro caso? Ou, perdão, uma nova conversa? Poxa, eu já sei que esse caso é o da Ana, que foi mandada embora e tal. O que que eu vou fazer? É por isso que existe essa ferramenta aqui. Vou vir aqui e já vou renomear. Ó. Caso Ana trabalhista. E no caso, se eu dividisse a conta entre os meus associados no meu escritório, eu acrescentaria o advogado que está cuidando do caso da Ana. Doutor, os doutores vão entender já já. João. Já já a gente vai voltar para cá, mas eu vou arquivar essa conversa para ficar um exemplo bem claro. Ela vai sumir. Se eu fosse cuidar de outro, pintou outro cliente trabalhista reclamante, é um novo chat. Porque eu quero aproveitar tudo isso que eu estou conversando com ele aqui até o final do caso, sem perder a linha de raciocínio. Os doutores vão entender. Vou fazer primeiro o exercício da gente voltar para o caso da Ana e fazer, e depois voltar. Rodrigo, mas aí eu fiz ali a minha tarefa e eu quero voltar para aquele chat. Eu quero voltar para aquela conversa, porque eu preciso agora pedir a estratégia, eu quero pedir que ele crie um e-mail para mim, para eu mandar para o cliente, eu quero pedir que ele me dê as perguntas para a audiência, várias coisas ali, porque a gente já colocou os documentos. É por isso que existe essa função. Fotinho, configurações, chats arquivados, gerenciar chat, caso Ana trabalhista, doutor João. Aqui o meu é tudo bagunçado porque eu fico testando. Mas no caso dos doutores com a conta dividida, os doutores teriam aqui, ó, caso previdenciário, doutor fulano. Caso, enfim, tudo certinho aqui. Aquele advogado tem que voltar para aquele caso, que nós vamos fazer agora aqui. Ele pede para desarquivar, a conversa volta aqui, ó. E todo o contexto da conversa vai ficar marcado. Vai ficar mais claro agora o que eu vou fazer. Falando da base de conhecimento, e agora dos diálogos eficientes, é que vem a parte da maior produtividade. Vamos supor, por óbvio, né, que os doutores recepcionaram a Ana no seu escritório, seja de qualquer nicho. Pense assim: escanearam os documentos, salvaram dentro de uma pasta, e esses documentos geraram arquivos em PDF e Word e JPEG que deram 20 arquivos. Aquilo ali é o caso. Alguém vai ter que cuidar daquele caso ali. Ou vai sentar e fazer na mão, ler os documentos, ler o processo, ler o contrato, ler, para depois fazer a peça. Ou pode trazer tudo para cá de uma vez. Por quê? Porque aqui eu estou dentro já do prompt e o caso da Ana aqui. O que eu vou fazer aqui agora é bem michuruquinha. Eu guardei aqui no meu Google Drive, olha como é simples. A pasta da Ana, os doutores podem ter isso no seu computador, e estaria tudo aqui, ó, 20 arquivos. Ah, o relato dos fatos, a prova, o print do WhatsApp, todo aquele contexto ali. Ao invés de eu ler aquilo, ao invés de eu me aprofundar naquilo, eu conecto tudo aqui de uma vez só. Posso colocar 10 por vez, colocaria aqui os 20. Beleza? E aí que vem a mágica. Se eu pedisse para ele fazer qualquer coisa aqui agora, ficaria um documento muito robusto, que eu iria ajustar, e aí tem uma técnica para ajustar. Ou se simplesmente eu colocasse os documentos aqui e selecionasse o 10, ou falasse aqui para ele: chat, seguindo essas informações, me dê uma estratégia para a gente poder solucionar esse caso da Ana aí, que é a nossa cliente. Notem que eu não coloquei nenhum prompt, mas ele já leu a ficha, ele leria todos os documentos de uma vez só. Ele já sabe que é vínculo, é reconhecimento de vínculo, ele já sabe que tem verba rescisória devida, ele já sabe que teve assédio moral. Agora imagine isso num caso complexo, que os autores tivessem que ler 200 páginas. Aqui sabe o que ele leu? Ele leu isso aqui, ó. Um documentinho desse aqui.
conectou com o chat GPT-4, como ele é um advogado com 20 anos de experiência que está lá, ele me entregou essa resposta aqui. Por que a resposta sai? Quer ver? Se eu atualizar aqui, vai aparecer o chat aqui do lado. Aqui. Nota que o chat fica salvo, tá vendo? Sempre. Então a gente volta para a mesma conversa. Aqui já daria um putz de uma alavancada no meu trabalho. Vou dar exemplo aqui novamente. Passei o mouse aqui. Elabore a petição inicial, focando no dano moral. O valor é de R$ 50.000. Escreva cada parte de maneira fundamentada e robusta. Os doutores que são especialistas, obviamente, eu não me acostumei ainda com isso aqui de ter que desligar o botão. Logicamente, os doutores conseguem dar uma estratégia para ele muito melhor. Mas olha como ele vem qualificando, ele já sabe a empresa, os fatos, e ele vai dar um foco maior aqui. Ele mesmo me disse aqui em cima, né? Perfeito, doutor. A seguir, elabora a petição com ênfase no pedido de indenização por danos morais, no valor de 50.000, com redação fundamentada e robusta em cada tópico, conforme solicitado. Aqui os doutores têm a liberdade de editar cada parte desse texto ou editar o texto completo. Não vou entrar nisso aqui. Mas nota que ele pegou o contexto, é isso que eu quero que os doutores entendam. E aí vamos supor que eu fiz aqui a petição inicial. Massa, editei, show de bola, coloquei lá no meu papel timbrado, protocolei. O caso da Ana não termina hoje. O caso da Ana não termina agora. Ele vai perdurar no escritório. Ele vai passar mais um tempo. Eu vou ter que contestar, eu vou ter que fechar o caso, eu posso pedir um cálculo trabalhista aqui, eu posso vir aqui passar o mouse. É porque meus documentos aqui são muito, como é que chama? Muito michuruquinha, né? Mas, ó, um pedido de tutela de urgência, eu poderia pedir um monte de documento aqui, tem uma forma da gente editar muito rápido e fazer. E ele está aqui à minha disposição, esse assistente e esse chat. Arquivo de novo. Quero voltar no chat. Configurações, chat desarquivado. Volto no chat. Os meus 20 PDF estariam aqui e a minha petição estaria aqui. Desarquivei. Crie um e-mail para a Ana informando que já fizemos a sua petição inicial. Claro, doutor, segue a sugestão de e-mail profissional acolhedor para envio para a cliente Ana. Atualização do seu processo. Aqui. Ele já edita o e-mail. Por quê? Posso preparar também o PDF para ser anexado ao e-mail. Então, é isso que eu gostaria que os doutores levassem daqui. Os doutores podem ter não só um assistente, não só uma IAzinha, não só essa ideia que falam na internet de colocar prompt, mas que esse ciclo seja feito. Rodrigo, e se eu precisar de outra coisa, de outro direito, não sei. Vou chutar aqui que alguns dos doutores trabalhem com previdenciário. O que vai mudar sempre? O prompt. Que aqui, ao invés da gente ser um advogado trabalhista treinado, ele vai abrir dizendo para mim que ele é o quê? Concessão de aposentadoria, um recurso administrativo, uma revisão de benefício. Ele vai abrir o chat aqui do lado. Eu vou nomear com o nome do meu cliente, vou na minha pasta, busco todos os documentos, converso com ele, parei de trabalhar naquele cliente, eu arquivo o meu chat, vida que segue. Rodrigo, mas eu preciso, na verdade, de um especialista em sucessões. Então, essa lógica que eu criei de trabalho, que eu quero que os doutores levem daqui, que é o ABCD do chat GPT. Doutores, entendem? É sempre um menu. E o que muda, Rodrigo, no prompt? Nada. Se eu vim aqui no editar, o que mudou? Mudou, por óbvio, o nicho do direito. Agora ele atua como advogado de direito de sucessões. Adote um tom técnico e formal, sempre inicie o chat cumprimentando o doutor de forma formal, apresentando detalhado o menu de opções. O seu contexto é ajudar um advogado especializado no direito de sucessões. As suas habilidades são viradas para o direito de sucessões. O seu menu é tudo que engloba as tarefas mais comuns dentro do direito de sucessões. As suas legislações são focadas no direito de sucessões.
Os seus especialistas são focados no direito de sucessões e direito civil, e os exemplos práticos que foram dados foram nesse nicho. E aí os doutores podem ter quantos quiser e executar, eu acredito que eu fiz até bem certinho, bem essa ideia. Então, utilizar, primeiro, personalizar direitinho, né? Assistente personalizado. Depois, a base de conhecimento bem montada. Doutores, base de conhecimento é PDFs e textos do caso que os doutores vão cuidar. Tem alguns jeitinhos lá que tem que tomar cuidado porque ele não lê algum documento, mas isso aí os doutores aprendem bem facinho, que é só salvar do jeitinho certo. Chats inteligentes. Organizar os nossos chats. Guardar ali do lado certinho. E o exemplo prático que eu dei foi a ideia da Ana aqui, ó, que eu acredito que ficou bem claro, mas poderia ser, ó, qualquer um. Eu gosto de fazer isso aqui. Quantas vezes eu puder mostrar isso para as pessoas, eu vou mostrar. Aqui, só voltar no configurações. Agora imagine os doutores terem todos os seus casos assim. Cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, cliente 5, cliente 10, cliente 20. Bateu o olho no chat GPT, sabe qual foi o caso? E outra coisa que só para finalizar. Se eu desarquivar aqui e eu tiver falado com ele 100 páginas desse caso, chat GPT, gera um relatório do que fizemos até aqui. Ele vai me lembrar do que a gente fez até aqui. Os doutores não conseguem uma pessoa que entregue isso para os doutores num piscar de olhos. Fizemos uma análise da ficha, não foi? Fizemos uma estratégia jurídica, foi proposta a seguinte estratégia, depois elaboramos uma petição e, por fim, ele vai dizer que a gente fez um e-mail. Ele não vai esquecer. Daqui um mês, Rodrigo, não. E daqui um ano, também não. Ele vai sempre se lembrar. Aqui. Então, essa é a ideia. A gente tenha o domínio da máquina e não a máquina tenha o nosso domínio. Aí já estou caminhando para o final, os doutores vão entender certinho como os doutores terão acesso a todo esse material e tudo mais. Aí eu tinha um problema. Eu tenho um problema de que eu não sou advogado e os advogados também têm um problema de que como que eles vão escrever esse textão aqui, certo? Como que o cara vai se dedicar a ficar pensando palavra por palavra? Eu não disse que tem uma estrutura para isso? Que ele tem que entregar um texto. Isso aqui tudo é texto, beleza? A gente só organizou o texto. Mas ele tem que me entregar, então, grandes nomes, súmulas e tal. E aí, para ajudar no meu trabalho, lógico, e para ajudar os advogados, eu criei o máquina de prompt jurídicos. Que ao invés do advogado ficar preso a aprender prompt ou, vou ser mais preciso, escrever prompt mesmo, ou pensar nas possibilidades, eu criei um assistente que vai criar novos assistentes. Eu vou criar aqui um exemplo bem nichado para os doutores entenderem, só para a gente não perder muito tempo. Mas se eu der um começar aqui, e vamos supor, e aqui ele vai dar uma pequena introdução e tal, uma coisa bem simples, que ele vai pedir o que é. Mas vamos supor que dentro da advocacia dos doutores seja bem específico no seguinte, assim, trabalhista, por exemplo, só que tem uma área muito específica. Crie ChatGPT. ChatGPT. Crie um assistente trabalhista focado em atender caminhoneiros que foram demitidos por justa causa. Esse é o nosso público-alvo. Foque nas tarefas mais importantes que eu tenho que fazer para cuidar desses casos em específico. Como a gente deu o exemplo do trabalhista, eu quero que os doutores guardem isso. Dentro do direito trabalhista, nós temos o reclamando. O reclamante, né? Perdão. Tem que desligar o microfone. Aqui. Mas nota que esse assistente nosso, ele vai ficar mais específico para entender o quê? Ó, você é um advogado, tom técnico e tal, eu vou melhorar isso daqui. Você vai auxiliar um advogado especializado no direito do trabalho na realização de tarefas voltadas para caminhoneiros demitidos por justa causa. Vamos supor que os autores têm muita escala nisso. Empregada doméstica,
Vamos supor que o doutor trabalhe só com divórcio extrajudicial, só com algum tipo de tese muito específica dentro do direito. Show de bola. A gente vai criar um assistente para isso, por exemplo. Aqui eu dei esse exemplo, mas nota que o caminhoneiro que é demitido, ele tem algumas peculiaridades que ele está abrangendo aqui mais. Análise da revisão dos documentos, desenvolvimento de estratégia administrativa. Aqui eu já vou mostrar para os doutores como otimizar. Se eu passo o mouse aqui, coloque na personalidade, que ele é especialista em cuidar de caminhoneiros que tiveram justa causa. Só para deixar mais específico. Então, agora, a personalidade dele já voltou dentro do direito trabalhista. Nota que ele vai seguir. Oh, quem sabe faz ao vivo, né? Percebam que ele vai seguir algumas diretrizes mais específicas. Ele já não é mais um advogado geral trabalhista. Para a defesa de caminhoneiros que foram demitidos por justa causa. Adote um tom técnico e formal, show de bola. Exato, inclua o prompt e crie o prompt padrão. Inclua o prompt. Não, meu filho, não faça isso comigo agora para você analisar isso agora. Faz não. Vamos de novo, porque ele pensou ali para fazer e ia demorar muito. Cria um assistente focado em defender motoristas, caminhoneiros que tiveram justa causa. Documentos comuns a serem. Beleza. Perfeito, gere o prompt. O prompt. Perfeito. Então, ele vai atuar como você é um advogado com 20 anos de especialista na defesa de motoristas. É isso que eu queria só dar esse exemplo para os doutores, como a gente consegue criar um para qualquer subnicho da advocacia. Então, não tem espaço que a gente não consiga criar. Então, olha que bacana. Elaboração de peças, análise de revisão de documentos comprobatórios, né? Que é um topo psicológico, as habilidades. Elaborar contestações, reversões, porque a ideia aqui é defender ele da justa causa. Preparar teses sólidas. O menu inicial vai ser voltado para isso, para petições de reversão de justa causa, para um recurso ordinário no TRT, para o mandado de segurança contra a negativa de reintegração, em defesa contra a ação. Então, tudo a gente consegue fazer num piscar de olho. As leis e normas que ele vai seguir é dentro do direito trabalhista, mas é dentro do direito trabalhista para defender um certo tipo de reclamante. Então, ele vai focar mais, eu nem sei o que é isso, nos normas regulamentatórias do NR7, NR11. As súmulas, ele vai buscar as súmulas. Aqui ele buscou os mesmos, porque são pessoas grandes nomes, né, da advocacia, então eles vão seguir. Mas se eu tivesse aqui os meus, eu poderia colocar. E os exemplos práticos focados dentro do nicho dos caminhoneiros. E aqui poderia ser para qualquer área, empresarial, agronegócio, o que a gente quiser levar aqui para que ele seja especialista naquilo, pode ser. E como que eu crio aquilo lá? É a parte mais simples. O mais difícil era criar o texto, criar o nosso prompt para ele obedecer. Então, se eu estiver satisfeito com esse menu, eu posso vir aqui editar, eu não vou entrar muito nisso agora, para não confundir os doutores. Mas o que eu faço quando eu vou criar? Eu simplesmente venho aqui, copio essa personalidade. Ó. Gostei do prompt, achei que vai me ajudar a ter essa personalidade, esse contexto, copiei. O que é um assistente para os doutores levarem essa informação aqui? Um local para a gente salvar o prompt. É isso. Todo mundo que tem a conta paga, e aí eu falo para os doutores fazerem a conta paga, tem essa, esse benefício aqui, vamos falar, né? De poder criar o próprio. E aí os doutores vão ver esse bastidor aqui bem facinho. Aquele textão, já criamos. Aí o que falta? A foto. O Dowley faz a foto para gente. Aí os doutores podem colocar o
o nome, enfim, que quiser, aqui a gente pode colocar, por exemplo, vou fazer aqui muito rápido, eu posso colocar caminhoneiros, um exemplo, né? Porque daí o advogado já bate o olho e sabe que é esse assistente aqui, caminhoneiros, show de bola. Aqui eu coloco a descrição, que é aquilo que a gente vê, especializado no direito dos caminhoneiros. Esse começar aqui, nada mais é para a gente só começar uma conversa mesmo. Quebra-gelo significa puxar papo em inglês. Eu venho aqui, coloquei o começar, e aqui eu determino onde ele pode entrar ou não. Eu vou deixar ele buscar na internet, vou tirar a lousa, eu não vou fazer imagens dele, e olha o que acontece. O nosso prompt já ficou salvo. Ele vai obedecer este comando aqui. Quando eu crio ele, e os doutores podem compartilhar com um associado, com o escritório, com quem quiser. Quando eu salvo, eu criei um prompt aqui personalizado dentro do nicho trabalhista, mas focado em caminhoneiro. Poderia ser para qualquer coisa, analista de contrato, analista de licitação, analista do que for, os doutores teriam, teriam não, tem, né? Muita facilidade de criar qualquer tipo de assistente. E a lógica seria a mesma. Eu iria montar a pastinha do meu caminhoneiro. Quando abrisse o chat aqui, ó, o novo chat, eu ia colocar caminhoneiro tal, né? Caminhoneiro XPTO. Iria vir aqui, ó, cálculo, revisão de tacógrafo e BO. Nem sei o que é isso. O que você precisa para fazer essa revisão? Ele vai me dizer aqui, ó. E eu teria esse assistente para cuidar de todos os casos. Perfeito, doutores, até aqui. Os doutores podem colocar aí no chat ou podem falar o próprio microfone aí. Eu sei que é bastante conteúdo, mas eu acredito que os doutores tenham entendido uma forma um pouco simples da gente poder utilizar, né? Esse, tanto o mestre, o máquina dos prompts, como também o chat GPT. Os doutores já tinham visto alguma coisa nesse sentido, ou já utilizavam assim, ou tem alguma dúvida? Senão, eu vou continuar aqui, beleza? Perfeito, doutores. Aí, o que que acontece? Aqui, ó, eu prometi aqui a ideia da gente ter também outras ferramentas gratuitas, que eu acredito com certeza vai ajudar demais. Então, acho que finalizamos aqui bem bacana a ideia do nosso querido ABCD aqui, ó, que dá para os doutores terem a ideia. Seguindo esses passos aqui, configurando a conta, vai ficar bem bacana. Mas só que o chat GPT, doutores, ele tem também algumas coisas que ele faz e outras coisas que ele não faz. Uma coisa que ele não consegue fazer ainda, mas ele vai fazer, e acredito que vai ajudar os doutores demais, é ler documentos muito grandes. Ler documentos que passam de 5.000 folhas, de 5.000 páginas, né? Ou vai fazer um trabalho muito grande para um cliente, onde vai ter que rolar muito documento, como inventário, como alguns processos de regularização de imóvel, né? Tem muito, né? Então é muita escritura, é muita coisa, muita coisa, um processo criminal aí gigante. O chat GPT é muito bom para a gente pensar, beleza? Mas ele não é muito bom para a gente pesquisar dentro de documento até umas 300, 400 páginas, 250, 300, showzaço de bola. Mas quando a gente fala de 1.000, 2.000, 5.000, aí tem ferramentas que são mais legais para isso. E o Notebook LM, essa aqui é a versão paga, enfim, mas tem a gratuita, que é muito boa. E basicamente, ao invés dele fazer o que o chat GPT faz, que é ler o documento e tentar me dar uma resposta, gerar uma coisa nova, ele vai ler o meu documento, ele aceita que os doutores coloquem nele PDFs, sites, vídeos do YouTube, arquivos de áudio, documentos do próprio Google, né, apresentações, o que for. Ele vai levar aquilo como uma fonte e vai trazer a resposta exata do documento. Vou dar um exemplo. Se os doutores têm um processo de 5.000 páginas e quer ler somente a parte que o magistrado se pronunciou, ele traz tudo
numa folha para os doutores estudarem. Querem ver só as testemunhas, ele traz. Quer ver só os argumentos do promotor de justiça, ele traz, com 100% de exatidão. Porque é quase impossível uma pessoa ler um documento de 5.000 páginas e extrair daquilo ali o melhor possível. A partir daí, a gente consegue tirar um documento, ou uma parte, e colocar num assistente no chat GPT para ele poder criar uma petição e fazer. Então, a gente enriquece o chat GPT com outras bases de dados, vamos colocar assim, outras informações que seria legal, ou quer fazer o seu próprio banco de jurisprudência, de doutrina, é bem legal, coloca todos os seus livros jurídicos aqui, quero buscar aqui a opinião de algum doutrinador, pesquiso ali, ele já me traz a opinião, me traz a doutrina, eu anexo da minha peça e já fundamento. De graça. Uma coisa que foi utilizada para descobrir a cura, não, né? Mas a vacina da Covid. Então, documentos muito grandes, processos muito grandes, não coloquem no chat GPT, utilizem o Google Notebook LM, que é bem melhor, tem muito vídeo na internet ensinando, enfim, eu vou trazer também para o meu canal. Outra coisa muito importante, a segunda ferramenta aqui, são reuniões como essas que os doutores devem fazer, enfim, ou com o time, ou com o cliente, ou com o sócio, ou com participa de audiência, né, que é bastante importante. Ter uma ferramenta que documenta isso, transforma isso para a gente num texto, num documento, para que a gente não precise mais anotar nada em papel, que são as ferramentas que fazem transcrição de reunião. Então, essa ferramenta aqui, a Phantom, ela é gratuita, 100% gratuita também, bem simples. Dá para conectar no Zoom, dá para conectar no Microsoft, né? Dá para conectar no Google, mesmo que a gente está usando no Google Drive. E ela é muito legal, que ela tem o que por trás? O chat GPT por trás. E a gente consegue perguntar para ela sobre aquela reunião. O que foi que o advogado falou, que o promotor falou, que a testemunha falou, que o juiz falou. E a gente consegue compartilhar, vou dar exemplo, com alguém, ou com o cliente, ou com alguém, o clipe. Ele recorta o vídeo e a gente consegue mandar aquela parte do vídeo, que pode servir para várias coisas. Os doutores são mais especialistas que eu. Então, uma ferramenta fantástica, gratuita, 100% segura, e que utiliza o chat GPT para reuniões. Aí volto a dizer, por isso que o chat GPT é usado pela maioria das ferramentas que tem por aí. Então, tem várias na internet de gravar reuniões e tal, mas experimente essa daqui, que é muito legal, e eu vou colocar também no documento que eu vou compartilhar amanhã com os doutores. Outra coisa muito importante, escutar áudio de cliente em 2025 não tem mais sentido nenhum. Se cada minuto que a gente para ouvir a história triste, a história, o documento, o relato dos fatos, a gente está perdendo tempo e a gente está perdendo horas que a gente poderia estar fazendo uma outra coisa. Então, a Zapia, ela é 100% gratuita, utiliza o ChatGPT por trás. Existem várias também por aí, mas eu gosto muito dela porque ela faz duas coisas muito legais. Basta os doutores clicarem nela e colocarem ela no WhatsApp, como se fosse um contato de uma pessoa. E aqui, dos meus mentorados, eu vou falar disso no final, ele me manda um áudio, eu coloco aqui, ela já transforma isso num texto e eu coloco no chat GPT e peço para ele resumir para mim, ou me explicar o que está ali, e ele já me dá tudo que eu tenho que dar para ele como resposta e também responde para mim. É só eu pedir para ele, chat GPT, leia esse texto e cria uma resposta para mim formal. Ele cria, eu copio de novo e mando para o meu mentorado. Porque eu tenho mais de 100 advogados, então se eu ficar ouvindo todos os áudios, ó, eu vou ficar aqui o meu dia inteiro. E outra coisa que faz muito legal é criar pequenos alertas aqui, ó. Nesse final de semana, aqui, ó, eu pedi para ele me lembrar do sorvete que estava no freezer, de alguma cobrança. Eu estou na rua, eu estou em algum lugar, lembrei de uma tarefa. Por favor, Zapia, me lembre da audiência amanhã, 9 horas da manhã. No caso dos doutores, ela vai mandar um WhatsApp para os doutores 5 minutos antes e vai lembrar. Então, é um assistente que lembra de como se fosse uma secretária, que lembra a gente de compromissos e ainda transcreve os nossos áudios 100% de graça. Outra ferramenta de brinde também, já para a gente ir finalizando, é o querido Gama.
que eu crio as apresentações que eu vou falar sobre isso agora. Ela é 100% gratuita e, às vezes, os doutores têm que criar uma apresentação para um cliente, vai explicar alguma coisa para um sócio, vai fazer qualquer tipo de coisa. Também pode utilizar a Gama, que é a mais utilizada, e eu vou também criar até um conteúdo sobre ela bem robusto também. E essa apresentação aqui, os doutores vão receber ela amanhã, certinho, e como entender como fazer parte aí do meu grupo de mentorados. Perfeito? Doutores, acredito que esse conteúdo foi o que eu consegui passar aqui 1 hora e pouquinho, né? Porque eu fico sempre pressionado pelo tempo. Aí queria explicar uma coisa para os doutores para a gente finalizar. Como que vai funcionar, então? Os doutores, amanhã, eu vou subir essa aula aqui, para os doutores estudarem mesmo legal, com todos esses linkzinhos, tudo bonitinho. Vou colocar numa página e os doutores vão poder assistir ela quantas vezes quiser, enfim, até amanhã meia-noite, até as 23h59. Aí no material vai os links complementares, eu vou fazer bem legalzinho, bem bonitinho mesmo ali, para os doutores conectarem o Zap e tal, vou explicar tudo certinho, às 11 horas da manhã está pronto. E eu vou fazer uma oferta especial, que os doutores vão entender na apresentação, não se preocupem com isso agora, da minha consultoria personalizada. Onde? Em 2 horas, eu consigo colocar tudo isso para dentro do seu escritório, para você e para a sua equipe aí, que é a gente fazer uma aula dessa particular, configurar o chat, criar a conta, pegar o desconto no chat GPT, criar um ADV Bot para os doutores terem acesso aos meus 25 ADV Bots prontos e validados pelos outros advogados. E daí, depois disso, é que vem as dúvidas, vem as questões e vem a usabilidade. Por isso que eu não sou muito a favor de curso. Eu poderia gravar isso e vender isso aqui a milhares por R$ 100. Mas essa não é a minha intenção. A minha intenção é de fazer mesmo uma coisa que realmente gere valor para os advogados. Então, depois dessas 2 horas que a gente passa junto, o que acontece? Vem a usabilidade, vem as atualizações do chat GPT, que é muito importante, que vai vir toda hora, e os doutores vão ter dúvidas. Aí os doutores têm mais 1 ano de bônus, de 1 ano de acesso direto comigo, 24/7, pode me chamar no WhatsApp. Toda quinta-feira eu abro uma live com mais de 150 advogados, onde eu tiro dúvidas, onde a gente cria DVBots e onde eu dou tutoriais de outras automações. E também essas lives ficam gravadas para quem quiser assistir depois. E nessa área de membros, eu também vou ter, ainda não tenho, para ser sincero, aulas sobre o Google, o Notebook LM, sobre essa ferramenta aqui que é muito importante, e mais ferramentas que são fundamentais aí para a produtividade dos advogados. Perfeito, doutores. Deu para os doutores entenderem? Eu sei que ficou um montão de dúvida, né? Mas os doutores conseguiram entender? A doutora já utiliza assistente, já utiliza, já cria os próprios prompts, enfim. Show de bola. Seguindo essa aula, dá para a doutora, logicamente, entender bastante coisa. E, se possível, a doutora participe lá das nossas mentorias lá. É um valor muito convidativo. Já vou deixando aqui no vídeo, é uma coisa simbólica, perto do que os doutores vão ter. E podem contar comigo, doutores, a partir de agora. Doutores, tem mais alguma dúvida, doutor Franklin? Pode falar aí, pode colocar aí, falar qualquer coisa, que eu estou aqui para responder. O doutor já utilizava dessa forma ou não? Não utilizava, não. Eu até testo aqui no escritório aqui, a gente tem algumas que a gente faz mais criminal e focado em grandes operações, lavagem de dinheiro. A gente estava usando muito para a gente usa muito aqui para recurso, jurisprudência, a gente estava usando alguns aqui que nós estamos testando, mas não temos E pronto, não. A gente tem alguns que vem pronto, alguma coisa que tem carregado com jurisprudência, uns vai melhorando, mas a gente não tem aqui ainda, não. o doutor vai entender. É isso que eu sempre tento passar para ficar claro. Dentro do direito criminal, se eu conversar com 20 advogados, os 20 advogados vão ter essa ideia de subnichos diferentes.
Os assistentes, a maioria que tem disponível, eles são generalistas naquilo. É bacana também. Ele pode ajudar a fazer uma petição inicial. É melhor do que utilizar o chat normal. É a ideia que eu dei. Ah, mas ter um assistente dentro deste contexto vai, além de entregar uma resposta muito melhor, os doutores podem criar esse fluxo de trabalho que é para cada cliente um chat, por exemplo, e para cada cliente um advogado cuidar. Não sei como o doutor distribui aí. E os doutores dividindo a conta, a economia fica muito melhor. O notebook LM, porque como o doutor trabalha com processo grande, o doutor já deve ter ouvido falar dela, né? Sim, sim. Porque Já experimentou? nosso processo aqui é tudo 6.000 laudas, tipo, E, olha, 7. Você pega, tem vez, uma cautelar, que nem nós temos um processo aqui que é em torno de 13.000. Porque só na cautelar teve, na cautelar, quebra de sigilo bancário, muita coisa, muita documentação. Então, assim, a gente começa com quase 4.000. Para a deflagração da operação, é 4. eu vou falar. Entendi. Eu vou fazer não é um curso sobre isso, mas eu vou fazer uma série de aulas sobre isso lá para a mentoria, que é o doutor entende o seguinte: notebook significa caderno em inglês. Então, o doutor poderia abrir um caderno e dividir, porque essas são 14.000 laudas, mas elas são vários documentos diferentes, um de 4.000, outro de 3.000 e tal. Nomear ali com o nome do seu cliente, ou um caso específico, e conversar com ele dentro daquele notebook. O doutor tem uma ideia, foram milhões de documentos para poder a gente ter a vacina da Covid, que era o quê? A comparação entre os exames que iam feitos, os testes que seriam feitos dia a dia, cruzando com as informações daquilo que eles tinham antes. Isso foi usado em escala nas universidades. É por isso que é garantido de segurança. Então, para o doutor entender, o doutor ter um assistente bem elaborado para o escritório e um caderno para cada caso grande desse, é como se o doutor dividisse isso. E o porquê, vou encerrar, que eu gosto muito de explicar as coisas. A janela de contexto do ChatGPT ainda não abrange isso, 6.000, porque ela não é focada nisso, ela é focada em confeccionar uma resposta nova. Mas 500 páginas, 600, 500, nós vamos para o ChatGPT 5, agora vai bater 1.000. Foi a forma que eu encontrei do quê? Então, beleza, se o cara consegue guardar esse chat e consegue ele se lembrar do que está em cima, a gente vai negociando os documentos, vai conversando com ele, ele vai ficando ali mais inteligente, não dentro de uma coisa qualquer, mas dentro ali. Mas essa defasagem, vamos colocar assim, ela é suprida por uma IA que está do lado ali. O doutor pode criar PDFs, o doutor entendeu a ideia? PDFs menores, naquele caso ali, e coloca ali e vai fazendo ali. E ele vai lembrar de tudo e vai criar textos novos e por aí vai. Né? Fantástico. Essas duas IA, eu acho que são as principais para se começar. E depois tem um monte de coisa que dá para a gente automatizar. Né? E com o Operator também vai. Não sei se o doutor chegou a ver o Operator. Não. O Operator, já que o doutor está aqui, e quem estiver assistindo gravado também assista, vai ser simplesmente, doutor, o seguinte: quando a gente cria um assistente aqui, o doutor nota que a gente ainda interage com ele, né? Eu sou obrigado a vir aqui e dar o comando para ele me responder, certo? Ele assiste, ele é um assistente. Quando a gente evolui para agentes de IA, a gente está falando de uma outra coisa e que a OpenAI vai vir com tudo agora em um futuro muito próximo, porque já foi lançado nos Estados Unidos, o doutor vai entender. Imagine que o doutor tem que buscar jurisprudência dentro de tribunais específicos, certo? Hoje eu não consigo conectar com facilidade o ChatGPT para ir lá buscar a jurisprudência, ou conversar com o próprio banco de dados, que é os meus próprios processos, né? Se eu tenho muito processo, eu quero saber como é que está um processo, eu não consigo. O Operator, ele vai conseguir se conectar com ferramentas externas, com a inteligência do chat 4,5, e ele vai poder fazer tarefas para a gente autônomas, do qual eu não preciso mais participar. Vou dar exemplos claros. Eu posso conectar ele a um banco de dados, onde ele busque para mim, frequentemente, jurisprudência. Eu posso monitoramento de processo. Todas as APIs agora são abertas, de todos os tribunais. Se o doutor quiser que ele dar para ele o número de processos e que ele te avise quando um processo foi movimentado,
vai ter condições também de fazer, mas não de uma maneira complexa. De uma maneira, como é que eu vou explicar? Ah, eu tenho que ser programador. Ele vai ficar aqui, ó, o operator. Eu já vi ele funcionando. E nessa parte, se o doutor pesquisar, o doutor vai ver. Ele vai ficar dentro do nosso chat GPT. E qual que é a função dele? Simular o nosso uso. Ele é meio que como se ele fosse lá no site, entrasse e fizesse todas as partes que a gente vai fazer com a mão, ele faz. Mas a diferença é que ele pode entregar isso para a gente no nosso WhatsApp, como um relatório, ou no nosso e-mail, por exemplo, ou de um colega, ou de alguma coisa. Sensacional, porque nós temos um estagiário aqui que toda semana ele fica. A gente tem um arquivo aqui que a gente faz de jurisprudências. Então, Isso, toda semana ele fica buscando o que está saindo do STJ. Então, toda semana, assim, a maioria das vezes a gente tem a jurisprudência da semana mesmo. Então, a gente fica sempre olhando a isso jurisprudência poderia. da semana. Isso. Aí o doutor imagina o seguinte, que já existem ferramentas para isso, né? Mas é meio que o advogado é obrigado a assinar essa ferramenta inteira, e às vezes ele só precisa de algum tribunal, ele só precisa de algum tipo de jurisprudência, entende? E com os mesmos, ó, presta atenção que eu vou falar aqui, com os mesmos R$ 95. Não vai ter outro preço. É o mesmo R$ 95. O doutor vai poder pedir para ele o seguinte: tá vendo esse site aqui? Busque lá para mim e me entregue um relatório disso dia a dia, 40 e 48 horas. E ele vai trazer por e-mail. E o que poderia ser, por exemplo, alguma coisa para a gente ter 100% da garantia no começo, até a gente testar muito, esse seu assistente dá uma conferida nisso. Mas seria muito mais rápido do que ficar procurando. Bem, O perito procura sozinho e muitas outras coisas. E por que eu sei que vai sair? Porque ele foi lançado no dia 23 de janeiro de 2025, uma coisa para os doutores também entenderem. Prioridade: Estados Unidos no plano Pro. Isso aqui custa $200 lá, certo? Segunda prioridade: Estados Unidos no plano Plus. Mas isso é questão de semanas, tá? Não é questão de anos, não, é semana. Quando ele for para o Plus nos Estados Unidos, o doutor pode contar mais uma semana e meia, ele vai aparecer aqui, o Operou. Então, eles vão soltando por prioridade que eles vão fazendo o teste. Então, não é uma ferramenta que será lançada. Ela vai ser liberada para nós muito em breve, porque aqui já está, no plano Pro nos Estados Unidos e para o Operator. Eu fiz a inscrição aqui, vamos ver se ele vai. Ó, experimente no plano Pro, tá vendo? Eu não tenho o plano Pro que custa $200. Mas aqui, ó. Aí, ó. Aí ele quer que eu assine aqui, óbvio, né? Mas já já ele vai liberar pra gente aqui. bacana. Mas perfeito, doutor. Amanhã, doutores, eu vou colocar isso num videozinho. Os doutores podem assistir junto com os colegas de trabalho lá o dia todinho. E vou colocar também, os doutores já viram tudo aqui, mas é mais para as outras pessoas, a apresentaçãozinha lá que eu explico o método ABCD. E se os doutores tiverem interesse, espero que tenham interesse, na apresentação tem o meu WhatsApp, porque só para o doutor entender por que eu não passo um valor. É porque depende do. Se é um advogado só, eu tenho menos trabalho de treinar na consultoria individual. Se é 15 advogados, eu tenho mais trabalho. Mas o que eu posso garantir é muito, 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 muito barato perto do que é. É muito barato mesmo. É coisa que os doutores vão ter o meu suporte por um ano, vou chutar aqui um valor, hein? Por menos de R$ 100 por mês. Pode ter certeza disso. E aí a gente marca o dia certinho e faz todo esse processo. Eu vou explicar lá certinho de implementação. E aí, para o doutor, por exemplo, eu crio um prompt, vamos botar assim, criminal especializado nessa questão, tudo aí, e treino os doutores para usar. O que vai acontecer quando começar a usar? Tem as dúvidas. Aí, nas dúvidas, tem o suporte, que é meio que um bônus. Os doutores podem tirar dúvidas toda semana, vai ter outras aulas lá. Então, essa foi a forma que eu encontrei de atender o máximo de advogado possível e de uma maneira barata e que tenha sentido também, eu acho, porque os cursos eles deixam muito a desejar no suporte também. E o advogado não tem tempo de ficar, igual eu, atrás de todas essas novidades sempre, e estudando, 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 estudando. Ele tem que aplicar. Então eu faço isso. Eu faço uma curadoria e incentivo os advogados a utilizar. Perfeito, doutores?
Bacana, boa noite aí, bacana. Vou ficar aguardando amanhã lá, então. Isso, 11 horas está liberado para todo mundo. Também vou dar uma chamada lá no grupo para todo mundo assistir. Muito obrigado, doutores, pela presença. Espero que a gente aí trabalhe junto no futuro. E de qualquer forma, qualquer dúvida amanhã que os doutores tiverem, é só me chamar lá no WhatsApp, que eu estou com o telefone de todos os doutores aí. E depois da apresentação amanhã, os doutores vão ver que é bem bacana. Tá bom? Doutores, obrigado. Muito obrigado mesmo. E a gente se fala amanhã.